Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje o episódio que nós iremos tratar se chama Steel, que é escrito pelo Richard Matheson, que é um colaborador muito famoso de The Twilight Zone. Mas antes da gente começar o episódio, a gente vai tocar aqui a vinheta de apoio, tá? Não adianta, escuta e, por favor, se puder, nos apoie. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. É isso, não deixe de nos apoiar, tá? O seu apoio é fundamental para que a gente possa fazer mais lives. Se você está acompanhando aí, você vê que a gente tem feito lives, né? E é importantíssimo que a gente consiga um notebook novo, né? Estamos tentando ter equipamento um pouquinho melhor, né? Ajude um podcast veterano, né? Que sobrevive de doações, né? E, claro, é importante, né? O apoio de todo mundo que gosta do nosso trabalho. Então, se você gosta, apoie, tá bom? É isso aí. Certo? Então, Marcos, esse episódio aqui, como eu comentei, é do Richard Matheson, né? O Steel. Uhum. Ele tem um elenco muito legal, né, de pessoas interessantes, de atores famosíssimos, né, como é o caso do Lee Marvin, por exemplo, né, e depois, é claro, como tudo em The Twilight Zone, eu acho que é tão influente que influenciou mais pra frente algumas coisas nessa temática de briga de robôs e tal, que você vai ver em várias produções famosas, né. E o Richard Matheson, claro, um visionário, né? Ele não era um boxeador diferente do Rod Serling, né? Que para quem não sabe, ele era assim um paraquedista e também era um boxeador amador, né? Então ele tinha um real interesse sobre a temática, recebeu um prêmio referente a uma outra série, também um roteiro incrível que ele escreveu, que é o Requiem para um Peso Pesado. Isso, Requiem para um Peso Pesado, que é um episódio premiadíssimo, ele é muito reconhecido enquanto um roteirista, e curiosamente aqui o Richard Matheson, que traz essa temática de boxe e, claro, futuro, né, uma distopia, né, futurista. Sim, é interessante a gente dar esse background que você citou, que o Rod Serling, ele foi boxeador amador, ele gostava muito do esporte, escreveu esse roteiro
do Requiem para um Peso Pesado, né, que é considerado uma das melhores entradas do mundo do boxe no audiovisual até hoje. E também é interessante a gente situar um pouco a época, e porque o boxe, ele tava... Você tinha ali nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, a televisão popularizada, né? Quase todos os lares americanos tinham uma televisão. Alguns esportes estouraram, né? Viraram preferência na televisão. O boxe é um esporte que cresceu demais nessa época, por conta de ter as lutas televisionadas. Então os boxeadores viravam ídolos nacionais, né? Muhammad Ali, vou citar um exemplo famoso de alguém que teve a imagem muito explorada pela televisão, né? E outra coisa também, no cinema, o boxe era também um tema muito próximo dos filmes noir, porque você tinha essa coisa do fato de que as lutas, você tinha a intromissão ali dos mafiosos, do dinheiro que era de lutas arranjadas. Então esse plot ali da relação do esporte com o crime aparecia muito nos filmes noir dos anos 40, 50 e 60. Uhum. E o Richard Matheson, ele acaba fazendo um pouco essa mistura, né? Nesse episódio, pega essa coisa das lutas arranjadas e do envolvimento dos bookmakers da máfia, e também com uma coisa meio cyberpunk. E é interessante a gente também citar que o Matheson, ele... Já falamos dele, né? Já que você citou o nome dele, ele é aquele cara que tem apenas simplesmente 16 episódios, né? Ao longo das 5 temporadas tem roteiros dele. É um cara que tem a marca dele em Além da Imaginação, e além da Imaginação, ele também fez coisas como os roteiros ali que o Roger Corman, para os filmes do Edgar Allan Poe, né? Da série de filmes do Edgar Allan Poe para o Roger Corman. Enfim, o cara fez o roteiro ali do primeiro filme do Spielberg, o Encurralado. Vai longe, né? Se a gente começar a falar do Richard Matheson aqui, a gente não para mais. É verdade, realmente ele tem uma carreira muito relevante, né? Se eu não me engano, ele é o roteirista que mais, depois do Rod Serling, nessa temporada que mais tem roteiros. Se eu não me engano, o diretor, o Don Wise, também falando rapidinho dele, ele é o único episódio que ele dirige na série, né? Ele interessante. É um cara que já era conhecido da TV, né? De muitos episódios da TV, né? Sim. Ele era um cara que ele dirigia tudo e mais um pouco. Ele tem uma longa lista de episódios de TV em todos os gêneros possíveis. E ele fez muitas séries que passaram no Brasil. Por exemplo, Chips, Havaí 5.0, Ilha da Fantasia, Batman, Kolchak. Então o público brasileiro da nossa idade provavelmente assistiu alguma coisa dirigida pelo Don Wise. Tem 2 curiosidades também. Ele dirigiu episódios da série de TV do Fred Krueger, que pouca gente deve ter assistido, mas houve uma série de TV do Fred Krueger, né? Do que você chamou a atenção aí, eu queria só mencionar, né? Porque é importante o ouvinte que está aqui, né, nos escutando no podcast ou assistindo pelo YouTube, que nós gostamos muito de resgatar essas séries clássicas. E a gente falou sobre Kolchak, viu? Uhum. Então tem episódio sobre Kolchak, tem Night Stalker, e é maravilhoso. Porque se você não sabe o que é Kolchak, né, é um investigador, né, uma série de investigação que ela tem uma vibe meio humorística, que simplesmente é a referência para Arquivo X. Uhum. O cara que escrevia, que criou o Arquivo X, era fã de Kolchak, né? Então Sim. vale muito a pena conhecer, né? Para conhecer toda essa gama de séries antigas e interessantes e divertidas, né? Agora, já que a gente está falando sobre o quanto esse cara ele fazia muitos gêneros diferentes, o Don Wise, eu acho também que, você vê, ele fazia fantasia, policial, humor, tudo na televisão que você precisasse, esse cara dirigia. Só que eu acho que ele também não tem muitos traços autorais, ele é um diretor que ele é competente para fazer qualquer tipo de gênero, mas carece de traços mais autorais, que eu acho que quando, em Além da Imaginação, o diretor tem essa mão um pouco mais autoral, o episódio ganha. E não é muito o caso aqui, na minha opinião, né? Como você citou, a gente tem no elenco Lee Marvin, já falamos dele em outras vezes,
em outras oportunidades. Ele esteve no episódio, por exemplo, da The Grave, né? Se eu não me engano. Nossa, sim, ele participa do The Grave, que, para quem não lembra, é do cara que chega na cidade e ele é desafiado a ficar no cemitério lá, enterrar uma adaga em uma certa cova e acontece algo interessante, excepcional. Só dá uma procurada no nosso feed, gente, tá lá, The Grave. E o Lee Marvin, ele é um dos atores aí mais icônicos ali dos anos 60 e 70, né, do cinema americano. Ele é o cara do Homem que Matou Facínora, né? Isso. A Queima-Roupa, Os 12 Condenados, Inferno no Pacífico, Imperador do Norte, enfim. Nossa, tudo filme, vários filmes que nós falamos já nos podcasts, né? Sim. Ele terminou a carreira no Comando Delta, né? Naquele filme com o Chuck Norris, que todo mundo lembra, que eu vou até falar mais pra frente um pouquinho, que é um filme que tem um elenco de estrelas, e o filme é aquela coisa, né, que vocês já conhecem do que é os filmes do Chuck Norris, né? Não preciso me estender muito. Sim. Não, e assim, você falou da época, eu queria só aproveitar que você está nessa temática para contextualizar que, como você disse, sim, nas casas já haviam as TVs, havia uma popularização das TVs, obviamente, né? Mas da transmissão das lutas, delas serem televisionadas, né? E era uma temática, porque aqui vai ter a violência, né? Uma certa crítica à violência, essa romantização da luta, né? E que pode levar à morte. Então você tem aqui, na verdade, um debate sobre isso, e tinha, inclusive, o pessoal coloca uma declaração do Papa, em exercício na época, que achava que era um esporte bárbaro, né? Porque tem uma natureza violenta e tal. Então o Richard Matheson colocou várias temáticas, e é importante mencionar, viu, Marcos, que é baseado num conto dele, e o pessoal fala que basicamente é idêntico, assim. Quase não há o que tirar do conto do Richard Matheson. Sim. É interessante, quem está ouvindo a gente possivelmente já sabe, mas se não sabe, esse conto depois foi novamente adaptado já para o cinema com aquele filme Gigantes de Aço que tem o Wolverine e Hugh Jackman, né? Hugh Jackman, sim. E que no filme que com não uma qualidade bem inferior, assim, no sentido, a dramaticidade, aquele, tipo assim, ele quer ser o campeão, aquele filme famoso, né, de lutas de boxe, né? Mas ele acaba indo mais para pieguice. O pessoal não gosta muito desse filme, né? Bom, eu tenho essa percepção. Eu não gosto do filme, né? Mas o filme ele é bem feito em termos de efeitos visuais. Tecnicamente ele foi muito elogiado. Produção do Spielberg, né? Também. Isso. Mas na verdade a preocupação do filme se centra tanto nisso, em tornar os robôs lá lutadores críveis, palpáveis. Ele na hora do roteiro é aquela pieguice Spielbergiana dos piores momentos, né? Do Spielberg coisa enquanto que esse produtor ou que diretor. A gente vai falar não sofre disso, né? Porque pelo amor de Deus. Isso. A gente fica torcendo para algum momento o Hugh Jackman tirar garras de adamante e começar a rasgar tudo, mas não acontece isso durante o filme. Eu infelizmente. não vi esse filme até hoje, cara. Assim, pelo que o pessoal comenta, fala assim, assim, é filme de luta. Se você tiver de madrugada com insônia, é um bom sonífero. Maldade. Dá pra dormir bem com esse filme dele, do Jackman, do Gigantes de Aço, viu? Mas enfim. Pois é. Então a gente, claro, sempre menciona todas as relações, né? Para quem tá chegando aqui, não conhece muito os nossos podcasts, a gente coloca as curiosidades e tal. A gente já falou tanto do Richard Matheson aqui, sempre quando a gente menciona um episódio que ele roteiriza, a gente fala dele, porque ele é um autor muito importante, né, da ficção científica e tal, mas ele tem uma relação interessante com a TV e com o cinema, né? As pessoas talvez não conheçam muito essa perspectiva, né? O Richard Matheson, o cara que é um tremendo autor, né? Um dos episódios mais famosos de The Twilight Zone é o Pesadelo a 20 Mil Pés, que o roteiro é do Richard Matheson, que é o próximo episódio, por sinal. Sim. Esse é um dos episódios mais famosos da televisão, né? Sim. Inclusive americana. Todo mundo faz série. meme, camiseta, charge, sabe? É muito famoso. E claro, foi homenageado pelo Jordan Peele. Tem a versão deles, né? Que a gente comentou também, viu? Sobre os episódios que foram dirigidos, alguns, né? Mas muito mais produzidos, né? Pela produtora dele, Monkey Paw. E é bem interessante, assim. É
é um olhar fresco, assim, sobre uma temática anterior, né? Sim. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e falar o seguinte, que as editoras brasileiras, elas estão devendo, né, edições mais recentes do material do Richard Matheson. Teve, não que não tenha, você tem aí mais ou menos recente, teve uma edição da Hell House, né, lá da Casa da Noite Eterna, e tem uma coletânea também de contos dele, que é o Homem que Encolheu, se eu não me engano, né? E outras histórias, mas tem editoras aí tipo Darkside, editoras aí que trabalham bastante com ficção e terror, que poderiam viabilizar uma boa coletânea aí do Richard Matheson, seria bem-vindo. Eu sinto falta aí de vê-lo aí editado mais no Brasil, porque é um grande autor do gênero, né? Ficção, fantasia, terror. Se tiver alguém de editor escutando a gente, ó, fica a dica, né? Porque realmente merece, né? Uhum. Inclusive, se publicar e mandar um exemplar, a gente lê e comenta. A gente lê e comenta, sim, claro, né? Patrocinem a gente, por favor, né? Que a gente merece, assim, a gente tem um trabalho muito legal e tem um público da hora, assim, ótimo público. Vamos lá para a sinopse, então? Uhum. Bora lá, hoje é minha vez de fazer a sinopse. E eu vou tentar, né, fazer uma síntese, né, do assunto. Apesar que o episódio, acho que é um episódio que ele não tem muitos meandros para a gente ficar, né, rodando na sinopse, mas vamos lá. O ano é 1974. Você vê que já é um futuro, né, um futuro próximo, né? O boxe agora ele é lutado apenas por androides, robôs, né? Ele foi criminalizado, o esporte agora somente são, né, máquinas que lutam. E vemos então o ex-boxeador, que é o Timothy Kelly, que ele é apelidado de Steel, porque ele era um peso pesado, né, nunca tinha sido derrubado, era chamado de aço, né? E ele cuida de um robô, administra um robô cujo modelo é B2, chamado Betamaxo. É um modelo antigo, ele não é mais procurado, não é mais relevante. Ele está ali com um parceiro dele, né, que é o Paul. E eles usam o tempo ali, o dinheiro que resta a eles, para tentar arrumar mais lutas, né, porque eles estão sem grana, né, e tal, desesperados, tentando retornar para a cidade de origem, pelo que eu entendo, estão meio, né, passando muitas necessidades na cidade grande. E eles estão à caça justamente de poder arrumar peças para o robô, porque ele é um robô, como ele já é, né, ele já não é mais atualizado, é difícil até de arrumar peças, e também atrás dos promotores de lutas, né. Eles vão arrumar uma luta, né, junto a um promotor de lutas, vão lá vender o peixe deles, e eles têm um problema, né, mesmo depois deles terem arrumado o Maxo, né, que é esse robô, eles vão testar lá enquanto estão testando ali, né? Conseguem arrumar a luta, porém o que acontece? Ele quebra. Aí eles ficam entre impasse, porque eles já estão com a luta prometida, sem dinheiro nenhum. E, claro, os outros robôs são muito mais modernos, né? E você vê que o Steel, né, que é o peso pesado, ele vai tomar uma decisão que pode ser uma decisão de morte, de vida ou morte. Ele resolve se colocar no lugar do robô dele, para que ele lute, né? Ele quer manter a luta para tentar arrumar o dinheiro, consertar o robô, etc. E ele vai arriscar a própria vida dele numa luta. E é isso, né? Não sei se ficou legal. Sim, mas sim. É mais ou menos isso aqui, né? Daqui para frente a gente pode mencionar algumas curiosidades. Eu sei que você quer muito falar, e eu também concordo demais contigo, que o cara que faz o parceiro dele, né, do Steel, né, o personagem, é um cara de um episódio que é basicamente um dos que a gente mais gosta, né? A gente viu o Joey Mantel naquele famoso episódio Nervous Man in a $4 Room. Eu não lembro se é da segunda ou terceira temporada, não vou lembrar, mas para mim esse episódio, o Nervous Man, é uma das maiores atuações que você tem em toda a série Além da Imaginação. Que é aquele famoso cara, o personagem lá que ele tá conversando com o próprio reflexo dele no espelho, e no espelho ele tem um reflexo dele que é uma pessoa melhor, né? E o reflexo quer tomar o lugar dele para ver se conserta a vida toda errada que ele tem. Uma atuação absolutamente incrível. Sim. Não, e esse ator, ele
ele tem uma relevância no cinema, mas é quase nunca, na verdade, como protagonista, né? Ele tá no Chinatown e na continuação de Chinatown também, que é a Chave do Enigma, que ele faz o Wash, né? E ele era um cara também da televisão. Ele tem uma carreira de mais de 4 décadas na TV e ele tá em tudo que é série que você possa imaginar, por exemplo, Dr. Kildare e FBI. Ele está na série The Loner, do próprio Rod Serling. Sim. Ele tem muitas participações em séries de policial, séries de investigação policial, de detetive. E sempre, para mim, é um coadjuvante que ele sempre marca. Ele tem uma atuação muito marcante. Para mim, um dos grandes atores que você tinha na TV americana aí, dos anos 60 e 70. Embora fosse um cara que ficava mais como coadjuvante. Mas quando ele dá uma humanidade ao papel, né? Sim. Ele traz ele é meio que a escada pro Lee Marvin, porque, como você mesma falou na sinopse, em determinado momento, o Lee Marvin ele vai encarar, né, ele vai fingir que ele é um robô e encarar a luta com uma máquina, né? E o personagem, que é o amigo dele, que é feito pelo Joey Mantel, tenta de todas as maneiras impedi-lo, teme pela vida dele, né? E é interessante como os dois atores, eles brigam, né, discutem e meio que são ríspidos um com o outro o tempo todo durante o episódio, mas um certo afeto e amizade transparece também. Na atuação dos dois tem essa camada. O episódio ele não tem talvez os recursos de dinheiro para fazer os efeitos da época também, os efeitos especiais, para que essa coisa dos robôs seja uma coisa crível, né? Você tem a maquiagem do William Tuttle, ela é meio bizarra, mas eu acho que meio você tá sendo gentil, assim, porque assim, a gente tem que falar, porque é muito, dá medo. E o William Tuttle, o que fez? São atores que estão interpretando robôs, né? Aliás, muito bem, tem ali uma movimentação muito boa durante as lutas, inclusive. Mas o que o William Tuttle fez? Que ele é um maquiador que coloca prótese também de uma maneira fascinante, né? Mas aqui ele apenas aplicou uma máscara de borracha e deixou uns olhos escuros, assim, sabe? E fica um rosto sem expressão, meio... Não vou dizer que é uma carranca, né? Porque eles não estão mostrando os dentes. Mas é uma face assustadora, né? Então, esses androides pensados para essa história aqui, pelo William Tuttle, que é o cara que fez as máscaras de The Masks. O Eye of the Beholder. Então você tem aqui máscaras estranhas, né? E, claro, os atores estão ótimos, a movimentação. Eu ia até comentar rapidinho que você falou uma coisa legal. Você viu que é um episódio que não é um episódio de altíssimo orçamento, mas o jeito como ele usa enquadramento de cena, entendeu? Porque você vê ali, é sabido que eram pouquíssimos figurantes para assistir às lutas, mas o jeito como ele enquadra a cena, como ele movimenta, nunca dá a impressão que tá vazio. Isso é muito legal. Ele pega um pouco também do noir, né? Porque você tem essa coisa do submundo ali das lutas combinadas, né? Que esses robôs eles lutam ali meio que no submundo das lutas, que tem os bookmakers e a gente até imagina que o crime organizado também já está com os dedinhos ali, né? E as máscaras que os atores usam para parecerem robôs, também elas são bizarras porque elas têm aqueles inchaços e deformidades que você via nos rostos dos lutadores por causa dos socos, né? Que eles levavam seguidamente nas lutas. Então, a máscara tem isso também. Torna mais bizarro ainda, são aqueles rostos muito marcados, né? Sim. E eu achei muito legal isso. E a cenografia do episódio, ela pega um pouco essa coisa desse lado decadente da cidade, né, que é muito característico do cinema noir. Ela faz uma certa evocação dessa conversa que tinha entre a linguagem do cinema noir e os filmes sobre boxe da época aí dos anos 60, 50 e 60. E isso é bacana, apontar isso, né? A própria presença do personagem do Lee Marvin, né? Que é esse lutador decadente. E eu gosto dessa coisa de... Ele transmite uma certa decadência, claro, né? Ele é um cara que não pode mais lutar, as lutas estão proibidas. E as lutas entre humanos, né?
E ele perdeu o rumo, e a gente sente essa desolação que o cara tem, que ele queria estar no ringue, queria estar lutando, que é o que ele sabe fazer, e ele tá lá meio que contando migalhas das lutas que ele consegue arranjar com o robô que ele, o amigo, tem, que é um robô já ultrapassado. Obsoleto, né? Uhum. Ele se sente desimportante, né? Porque ele era chamado de aço, né? Uhum. Então é legal essa dinâmica realmente que o Lee Marvin tem com o Joey Mantell, né? E você vê uma situação que é uma situação desesperadora, porque ele sabe que se ele lutar, ele pode morrer, porque é uma máquina, né? Uhum. E a máquina pode destruir. Imagina o soco de um robô, né? De um androide, Sim. né? E eles cara, querem... é legal, é muito antecipada essa cena da luta, com certeza. E é uma coisa de orgulho, porque o próprio o colega dele, né? O Paul, né, que é o Joey Mantell, fala que ele não precisa lutar, na verdade. Eles podem tentar, porque como o robô dele está obsoleto e está com um defeito, e eles precisariam de um dinheiro para consertá-lo, né, e para atualizá-lo também. O Paul fala que eles podem tentar conseguir o dinheiro emprestado com algum parente, só que tem essa coisa do personagem do Kelly, né, do Lee Marvin, ele tem orgulho também, ele não quer mais continuar pedindo dinheiro emprestado para consertar o robô deles, né, ele quer meio que recuperar um pouco do brio dele, e a gente sente que o cara quer ter o gosto de estar no ringue de novo, né? É claro. Ele quer se sentir importante, ele, mais do que tudo, ele quer se sentir vivo, né? Uhum. Algumas pessoas fazem uma leitura, e aí eu te pergunto se é quase que uma tentativa de suicídio dele, né? Se ele tá falando assim, eu não tenho mais importância no mundo, então, né, eu vou apanhar no ringue, porque ele sabe que ele não tem chance contra uma máquina, né? Sim, ele sabe que vai perder a luta, embora mesmo perdendo ele vá ganhar um cachê ali, mas ele sabe também que eles vão conseguir algum dinheiro, vão consertar esse robô, mas ele vai continuar sendo obsoleto. À medida que ele for sendo usado nas lutas, ele vai quebrar de novo. E ele sabe que a única coisa que ele sabe fazer na vida é lutar, e as lutas estão proibidas. Então, ele já enxerga para ele um futuro, uma ausência de futuro. Então meio que aquilo é também uma tentativa de suicídio. Ele pensa, vou pelo menos morrer no ringue, lutando do jeito que eu queria ter vivido, né? Mas né, a gente já pode até adiantar que na verdade ele não vai morrer, né? E eu acho que o fato de que ele vai ficar muito machucado, né? Mas eles vão conseguir receber o dinheiro, metade só do dinheiro, né? Porque a luta tem que acabar mais cedo, porque ele não aguenta ir até o último round com a máquina. Teria mais rounds, né? Só que ele acaba caindo, né? E, claro, é feita a contagem, ele tem que sair do ringue e sai sob os protestos, né? O pessoal xingando e falando, vai pra lá, você é velho, né? Vai pro lixo, né? Agora você imagina, isso é claro, é um subtexto assim que você pode fazer a leitura de como você não tem lugar no mundo, né? Quando você fica velho, quando você fica esquecido, né? Então você, não apenas a máquina que a pessoa está xingando, mas ele também sente que não tem mais relevância no mundo. Né? Ele está ferido e tal, e é chamado de lixo. Ele merece ser esquecido como a máquina, né? Então, é claro que a gente faz uma leitura, né, sobre isso daí, mas o Richard Madison, com certeza, ele quer trazer esse espécie de debate, né? E é muito triste isso mesmo, porque quando a gente pensa, esse é o final mais triste possível, porque se ele morresse, ele morreria na glória, né, lutando no ringue como ele queria. Não, ele vai ficar vivo, machucado, doente, tendo recebido apenas metade do cachê. Portanto, a gente sabe que esse dinheiro que é insuficiente para consertar o robô direito, portanto, na segunda luta que o robô deles tiver, vai se arrebentar de novo. Ou seja, eles estão condenados realmente a viverem continuarem vivendo ali sem recursos, sem futuro. É muito triste mesmo. O final é meio aberto, né? Termina com ele deitado no chão,
com a cabeça no colo do amigo dele, ele falando: olha, vamos tentar arrumar essa peça para o robô, para a gente continuar, né? E é triste porque você lembra daquela expressão corrida de ratos, né? Ele vai continuar nessa corrida de ratos, que você vai ganhar um pouquinho de nada para poder sobreviver, para ganhar mais um pouquinho de nada para poder sobreviver, né? E assim termina, né? Então eu acho que é um episódio que realmente ele tem muito o que se refletir, né? Que é assim, ficção científica, ela tem esse lugar dentro da sociedade, que é um lugar de às vezes assim mesmo, de tristeza, para você refletir a sociedade, né? Para que caminho está indo essa sociedade? Por que me lembra um pouco de Obsolete Man, né? Que o cara é obsoleto porque ele gosta de ler livros, porque ele gosta de coisas que não tem mais relevância e não tem mais lugar naquela sociedade, né? Então eu acho que tem uma leitura possível nesse sentido também, né? Esse episódio ele fala muito mais até nas entrelinhas do que na história em si dele, né? As entrelinhas dele, essa leitura que você acabou de fazer da obsolescência, né? De como você pode em vida ainda se tornar obsoletos por causa de mudanças sociais, né? Mudanças que a sociedade tem e que a tecnologia traz, né? Você vê hoje a gente está vendo aí o medo, por exemplo, dos artistas visuais frente aos desenhos e pinturas e ilustrações feitos com um aplicativo de inteligência artificial. Você veja só, né? O medo que as pessoas têm de se tornarem obsoletas nas suas funções e substituídas por máquinas. Esse debate é um debate muito interessante, claro, né? Mas eu acho que é que nem quando o pessoal falou que tinha como utilizar atores, sabe, de captação e não a pessoa, um negócio assim, né? E aí tem uns filmes, as pessoas querem ver o ator ou a atriz, né? Então eu acho que também, de certa maneira, com a arte, com os desenhos, também vai ter essa camada de humanidade, né? Que o pessoal quer isso daí, o pessoal sente necessidade disso, né? Penso. Eu até dando um pitaco sobre isso, mas não me estendendo, né? As pessoas não têm que ter medo, por exemplo, a inteligência artificial ela não consegue pegar um texto jornalístico e criar uma ilustração criativa para ele, né? É verdade. Isso é sempre algo que um artista vai fazer. Já dentro da linha do concept art, aí já é um pouco mais complicado, né? Sim. Você cria uma única imagem ali em cima de alguns elementos que não precisa você estar interpretando um texto, aí a inteligência artificial realmente ela acaba fazendo uma parte desse trabalho. Mas sempre precisa de alguém para estar ali, que seja o artista responsável por aquilo, que use aquele aplicativo, né? É verdade. Não, e me lembrou até uma coisa interessante, a gente, né, acaba falando de outras coisas que têm relação, porque eu lembro que, claro, essas bandas assim de K-pop, de J-pop, fazem muito sucesso, arrastam multidões, né, são muito queridas, né, mas, é claro, tem a questão humana, então essas pessoas das bandas, né, os meninos, as meninas, eles acabam sofrendo toda essa pressão, tem casos de suicídio, tem casos de depressão, óbvio, né? Ninguém né? Eu ia até falar, a gente não é um robô, né? Mas a coisa é que hoje em dia já está sendo criado. Eu até vi não sei se foi da BBC, mas eu estava vendo um documentário que justamente é uma banda de meninas assim, todas feitas por inteligência artificial e tal, com visual todo feito ali no computador, né? Que interage de maneira quase humana, né? Mas claro que é tudo programado, né? Tudo inserido para elas terem respostas X, Y, Z. Então é um debate muito interessante, né? Mas eu acho que o ser humano ele sempre acaba buscando a humanidade, né? Não deixa de ser um assunto muito interessante, né? Eu acho que é esse episódio muito relevante, apesar de não ser um dos meus favoritos, veja bem. Mas eu acho que todo o assunto que ele incita a gente, ele é legal. E com esse especificamente, a gente voltou para esse formato, que é o formato de 20 e poucos minutos, 30 minutos. Eu senti que poderia ser um pouco maior. Esse daí seria um episódio de 1 hora, que eu acho que ele nos entregaria mais detalhes sobre esse homem, sobre essa questão toda, sobre esse mundo onde é proibido, por exemplo, você ter humanos lutando, mas o pessoal assiste robôs lutarem até a morte, né?
Então, interessantes, né? Sim. Não, eu concordo com você. O desenvolvimento desse personagem do Lee Marvin e do personagem também do Joey Mantell seria interessante mesmo. Mas acaba concentrando dramaticamente também, né? Eu acho que esse episódio, como eu até tinha comentado antes, o contexto e o subtexto que ele tem é muito rico e muito interessante. Talvez a direção, para mim, ela carece um pouco de uma nota um pouco mais autoral. É apenas isso, mas em geral é um excelente episódio. Eu também gostei muito. Eu gostei da direção. E assim, é legal lembrar, né, que os robôs e androides já foram mencionados várias vezes em The Twilight Zone, desde a primeira temporada. Tem aquele episódio lindíssimo, né, que é o The Lonely, né, do cara que vive sozinho num planeta prisão e acaba recebendo uma companheira que é um robô. Tem um que a gente iniciou a temporada, que é o In His Image, que é o cara que acaba descobrindo que ele mesmo é um androide, né? Tem o The Lateness of the Hour. Esse daí já é um daqueles episódios de VHS, que a imagem é bem ruim, né? Que o Rod Serling odiou fazer isso, né? Tudo filmado ali ao vivo, ali, uma qualidade bem baixa, ele não gosta. E tem vários episódios aqui que tem, né, na série. Sim. Tem robôs ou androides. O Rod Serling, ele só pra gente não se estender muito também, mas acho que é interessante citar isso, você tinha muito essa coisa, até na época, nos 50 e 60, dos robôs mesmo com aparência mecânica. Você lembra do Perdidos no Espaço, por exemplo, que é tão famoso. O Rod Serling, por ser uma pessoa que gostava muito de drama, né, ele dava preferência por androides, né? Robôs que tinham aparência humana e de certa forma uma inteligência humana, né? E interessava muito para ele esse tema de uma máquina que tivesse uma mente, sentimentos humanos e da relação do humano com aquilo, né? Então o robô como espelho do ser humano, na verdade, dos dramas e limites, né, da condição humana. É isso que interessava para o Rod Serling nessa temática e que ele usou em diversos episódios, né, da série. Certo. E aí, vamos lá para a parte de recomendações. A gente está mantendo aqui esse formato de cada um recomenda um material que a gente acha complementar, que acha que, né, engrandece o episódio, melhora. É uma coisa para a pessoa conhecer, assistir ou talvez reassistir. Qual seria aí a sua recomendação, Marcos? Eu vou recomendar 2 filmes, posso? Claro. Um deles é um filme de 2019, que é o filme Alita Battle Angel. Adoro, nossa, muito legal. Você tem um mangá, que é o Gun, né, o Alita Battle Angel, mangá muito bacana, vale muito a pena também, foi publicado no Brasil, e o James Cameron comprou os direitos e acabou sendo dirigido pelo Robert Rodrigues. E o filme trata justamente de um sujeito, de uma androide. Ela é resgatada por um cara que ele trabalhava, né, com essa coisa dos androides mesmo. Ele era um sujeito que ele montava androides, né? Ali tem um androide de combate, mas ela acaba meio que no filme funcionando como uma espécie de substituta para a filha que esse cara perdeu. Ele secretamente também trabalha como caçador de recompensas, porque nesse futuro os androides eles são usados em jogos também, em esportes, em lutas, e só que alguns deles também são usados para o crime. E aí você tem os caras que caçam esses androides que acabam sendo usados pelo crime organizado. Nesse contexto todo você vai ter aí a Alita, que é essa androide que o cara encontra, né, uma androide que era usada numa cidade flutuante, né, onde vivia a elite, né. E você vai acompanhar todo esse drama dessa androide que, na verdade, também tem o cérebro de uma jovem, né? A inteligência artificial de uma jovem, e que vai ser uma espécie de substituta para a filha que esse cara perdeu. E pode parecer piegas isso que eu estou falando, mas por incrível que pareça, no filme, essas duas coisas, tanto esse futuro distópico quanto essa história familiar, casam muito bem, né? Eu adoro. Nossa, eu tô ansiosa porque falaram que ia ter continuação, né? Eu espero que tenha. Muito bom. E o outro? A segunda, já que a gente falou do Lee Marvin, o último filme que o Lee Marvin fez foi um filme chamado Comando Delta.
E eu vou. É um filme que passou muito na televisão e tudo mais. É um famoso filme em que um grupo de terroristas árabes, né, sequestram um avião e um grupo e um comando super especial das forças antiterroristas da Casa do Chapéu é chamado para enfrentar essa situação terrível, né? O líder é o Lee Marvin e também o principal super soldado ali do Comando Delta é o Chuck Norris. E tá é um daqueles filmes, né, dos anos 80, né? Todo mundo já conhece aqueles filmes de ação, bastante, né? Da Golan Globus, né? Então, o pessoal sabe do que eu tô falando, né? O tipo de coisa que eu tô falando. Mas a curiosidade desse filme é que tinha um monte de astros do cinema precisando pagar suas contas. Então, eles estavam no filme para ver se ganhavam algum dinheiro para pagar a conta atrasada. Claro, né? Porque senão não estariam lá. E aí você tem o Lee Marvin, o Martin Balsam, o Robert Forster, o George Kennedy, a Hannah Shigula, a grande estrela dos filmes do Rainer Fassbender, o Robert Vaughan, a Shelley Winters. Então você vê a quantidade de grandes atores e atrizes que tá nesse filme, que no final das contas é uma daquelas bombas de ação dos anos 80, né? Enfim, mas é divertido até de ver esse pessoal pagar o certo mico, né, de estar nesse filme. Enfim. Muito legal, muito legal. Uhum. E tem o Chuck Norris chegando de motocicleta e quando o Chuck Norris chega, tu já sabe que a contagem de mortos do filme vai de 0 a 100 em poucos minutos, né? Impressionante. Chuck Norris, o homem que ele abre arquivo raro só de olhar para o arquivo, né? Com certeza. E você, quais são as suas recomendações? Olha, eu vou recomendar um só. Não vou recomendar pensando na temática de robô, mas sim pela questão de luta, né? Porque eu não lembro, acho que se eu já recomendei esse filme em algum programa, né? Que a gente tem vários projetos, né? Mas eu lembro que esse filme que eu vou recomendar, que é o Warrior, né? O Guerreiro, que é um filme de 2011, que é dirigido pelo Gavin O'Connor. Ele, na época, para mim foi muito surpreendente, porque eu não curto assistir luta, assim, MMA, boxe e tal, não é minha praia, definitivamente. Mas eu comecei a assistir esse filme, não sei por qual motivo, né? Tive curiosidade na época, fui assistir. E ele é um filme maravilhoso, assim, sem palavras. É um filme que a luta, é claro, ela é importante dentro da temática do filme, mas as relações familiares, os desentendimentos, as vitórias, as derrotas pessoais mesmo dos irmãos, né? Que é uma história de dois irmãos, que um interpretado pelo Tom Hardy, o outro pelo Joey Edgerton, né? Que é ele é um ator, diretor maravilhoso também. E tem uma participação do Nick Nolte, que faz o pai, que é um alcoólatra. Gente, é um filme assim, que é de partir o coração, ele é lindo, né? E tem isso dessa família não se entender, eles querem se entender, eles querem se perdoar, eles querem tentar recomeçar. E tem um negócio também dos irmãos acabarem tendo que lutar um contra o outro, né? Porque os dois lutam, né? E o Joe Edgerton, né, que é o cara que tem família, filhos e tal, ele vai tentar ganhar esse prêmio, porque estão precisando de grana, né? E já o Tom Hardy, o personagem dele, já é um cara que é veterano de guerra, né? Ele retorna para casa também já meio perdido na vida e resolve retomar essa carreira na luta também de MMA, né? Olha, é um filme maravilhoso mesmo, assim, eu quero até reassistir, na verdade, né? A crítica, eu lembro que muita gente elogiou bastante na época, e eu acho que dentro dessa temática de luta, eu acho que vale a pena, porque ela pode te surpreender, né? Às vezes a luta no filme, no cinema, é só um background mesmo para as relações, né? Interpessoais e tal. Então acho que o Warrior, ele merece a revisão aí para quem não assistiu, que é lindíssimo. Eu gosto bastante, viu? Desse filme, eu acho ele muito. Esse cara ele é um bom diretor também, o Gavin O'Connor. E eu recomendo mesmo. E engraçado que o Tom Hardy ele luta de verdade, né? Nossa, os dois estão super fortes, assim. Para quem gostar de assistir homens bem, né, fortões, barriga de tanquinho e tal. Nossa, os caras estão bem malhadão, assim. É um filme que deu para ver que os caras estavam preparados, né? Então, e o Joe Edgerton é maravilhoso, né? Ele tem um olhar assim. O que o Tom Hardy tem de um olhar duro e tal, o Joe Edgerton tem de
sei lá, de uma certa inocência, né, e tal. Eu acho bonito, assim, é um cara que ele me inspira, assim, a aparência dele, essa coisa, assim, e tanto que é surpreendente, às vezes, quando ele faz algum vilão no filme, por causa disso, né, porque ele tem esse olhar de bom moço dele, né. Uhum. Eu sempre falo que o filme, para ser bom, tem que ter o Tom Cruise correndo, o Gary Oldman gritando ou então o Tom Hardy grunhindo. e o Samuel Jackson falando motherfucker. Motherfucker! There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. Dessa vez você que vai escolher a música, né? Uhum. O que você escolheu para tocar no finalzinho lá no nosso podcast, né? Porque no YouTube, vocês sabem, né, gente? Não pode. Mas lá no podcast a gente sempre toca uma musiquinha. Que música vai ser? Tinha um famoso boxeador peso pena, se eu não me engano, ele era Arturo Gatti, ele era um boxeador ítalo-canadense, que ficou muito conhecido e tal, chegou a ser campeão mundial e tudo mais, e sempre que ele entrava no ringue, ele era chamado de Thunder, né, inclusive, ele usava uma certa música, de uma certa banda, chamada AC/DC, a música é Thunderstruck. Ai, né? Que da hora, hein? Ela tava com essa música? Da hora, hein? Ela ficou. E essa música, por conta, né? De ser o tema do boxeador, do Arturo Gatti, ela ficou muito associada ao boxe. Então... Thunder. Nossa, muito bom, muito bom. Você tem a vibe certa aí, muito bom. É isso, gente. A gente vai chegando no finalzinho do nosso podcast aqui. Claro, se você está gostando do que a gente faz, nos apoie, tá? Seja pelo Padrim, seja pelo Apoia-se, eu faço um Pix pra gente. Nosso Pix é super fácil, é só colocar apoiomasmorra@gmail.com que vai chegar. Tá numa conta lá da Caixa Econômica que a gente está deixando para juntar o dinheiro pro nosso notebook. Que estamos precisando, gente, atingir a meta mensal. Né? A gente colocou uma meta de tipo 1.500 por mês, né? No Apoia-se, né? Mas quem quiser apoiar a gente direto pelo Pix, a gente agradece de coração. Nós estamos aí em todas as redes sociais, é só você procurar Masmorra Cine, Masmorra Cast, que você nos encontra. É super fácil, curta as nossas páginas, siga a gente no Instagram. É só você ir aqui nas redes sociais, aqui logo abaixo, que você vai ver. Direitinho, é só seguir, tá? E dá o feedback pra gente, conta pra gente o que você achou do episódio, tá? E vocês sabem, a gente já avisou várias vezes, mas não custa avisar novamente que todos os episódios da série, nós criamos um canal no Telegram, então é só você acessar via Telegram, ou então ir lá no OkRu, tá? Vai ficar linkado logo abaixo aí. Mas como o YouTube ele é meio chato, com essas coisas de link, o pessoal tá comentando que o YouTube tá derrubando os links. Vai lá no nosso site, tá? masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. O link está dentro da publicação, vai ficar lá salvo, você pode assistir quando você quiser, tá? E a gente deixa um beijo gostoso, um abraço e curta o som aí, quem está escutando o podcast, que é uma música maravilhosa. A gente se encontra aí na próxima semana, no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tchau, tchau.